Bom dia, crianças! Vamos abrir o livro APS de Língua Portuguesa, 5º ano, página 236. Então, vamos lá, abrir na página 235, a palavras de ligação, atividade oral e escrita. Atividade 1. Leia o parágrafo a seguir que traz um resumo do conto. O aldeão precisava atravessar o rio, não sabia como. As 3 mercadorias não poderiam seguir juntas, por isso só conseguiu resolver o problema de falar com o lavrador. Não havia encontrado uma solução sozinho. Letra A. Algumas palavras foram apagadas desse resumo. Podemos dizer que as palavras que estão faltando, e aí, não fazem falta para o entendimento do texto? Claro que faz, né, gente? Só seriam úteis para especificar o tempo em que as ações ocorreram? Também não. São importantes para fazer a ligação entre as frases ou as partes do texto? Sim, então marque um X aí. Ou são úteis para reforçar o lugar onde os fatos ocorreram? Também não. Letra B. As palavras que foram apagadas do parágrafo que você leu na atividade anterior estão no quadro abaixo. Veja. Pois, mas, porque e depois. Use as palavras do quadro e complete o parágrafo. O aldeão precisava atravessar o rio, mas, escreva aí, mas não sabia como. Porque, escreva porque, as 3 mercadorias não poderiam seguir juntas. Por isso, só conseguiu resolver o problema depois, escreva aí depois, de falar com o lavrador. Pois, escreva pois, não havia encontrado uma solução sozinho. Atividade 2, página 237. Agora indique as palavras utilizadas no item B da atividade anterior de acordo com esses sentidos. Explicação. Qual é a palavra, as 2 palavrinhas aí que deu sentido de explicação? Porque, junto, e pois. Então, escreva aí, porque e pois. Ideia de algo contrário. Mas, quando a gente fala mas, sempre dá aquele sentido contrário. Tempo. Qual palavra que dá um sentido de tempo? A palavra é depois. Então, escreva aí, depois. Ao falarmos ou escrevermos, sempre empregamos palavras ou expressões para fazer a ligação entre as ideias do texto. Na tradição popular, algumas frases são empregadas para caracterizar as pessoas, comparando-as com bichos. Você já ouviu, por exemplo, alguém dizer que gosta de um abraço de urso? Atividade 3. No trecho a seguir, você vai saber um pouco sobre o uso e o significado da expressão abraço de urso. Letra A. Leia o texto e preencha os espaços com palavras de ligação adequadas. Se precisar, consulte o quadro abaixo. Vamos ler as palavras do quadro? A, até, após, com, contra, de, desde, e, em, entre, mas, nem, para, por, sem, sob e sobre. Então agora vamos completar o texto com essas palavras. Abraço de urso. É muito bom ganhar um abraço apertado. De, anote aí, de quem a gente gosta. Até dizemos que esse gesto é do tipo abraço de urso. Mas já pensou abraçar aquele bichão fofo e peludo? É melhor nem tentar. Na natureza, o urso tem essa reação na hora de ataque, quando há um apertão no inimigo. Letra B. De acordo com o texto, embora as pessoas usem a expressão abraço de urso, com sentido figurado indicando um abraço carinhoso, na natureza esse gesto do animal indica algo perigoso para um possível oponente. Converse, qual seria esse perigo?
Então, pessoal, na minha opinião, é bem perigoso porque o urso ele só abraça quando ele está no ataque. Quando ele vai atacar, então aí sim que ele abraça. Então realmente é bem perigoso. E você, qual é a sua opinião? Atividade 4, página 238. Leia os sentidos que as palavras de ligação dão a diferentes frases. Depois empregue essas palavras nas frases de acordo com o sentido indicado. Para, você vai usar para uma ideia de finalidade. O no, uma ideia de lugar. O de, ideia de posse. O com, ideia de companhia. O sobre, ideia de assunto. O sob, ideia de lugar. Então vamos lá. Letra A. Vou até a casa de ou do Pedro. Letra B. Vamos brincar no quintal, porque dá uma ideia de lugar. Letra C. É muito bom brincar com amigos. Por que com? Porque dá uma ideia de companhia. Letra D. Quero um computador para navegar na internet. Por que para? Porque é uma ideia de finalidade. Letra E. Não quero falar sobre o acidente porque fico muito triste. Por que sobre? Porque é uma ideia de um assunto. Letra F. Quando o terremoto começou, ele se escondeu sob a mesa. Ou seja, dá uma ideia de lugar. Atividade 5. Leiam juntos o quadro com algumas palavras de ligação muito comuns. A, até, após, de, desde, com, contra, em, entre, nem, para, por, sem, sob, sobre. Agora você. Atividade 1. Leia o texto abaixo com atenção. Observe que esse texto está sem algumas palavras ou expressões de ligação. Elas estão no quadro a seguir. Lento como um jabuti. Perceba que o texto está faltando algumas palavras. Então eu vou ler faltando essas palavras. A história da corrida, a lebre, o jabuti é famosa. Em uma corrida, o jabuti vai devagar, a lebre larga na frente. Ela para dormir, quem acaba vencendo é o jabuti. Alguém falar que você está lendo como um jabuti. Defenda-se dizendo que devagar se vai longe. O jabuti anda devagar, casco, que é pesado e dificulta o andar do bicho. Na letra A, você vai reescrever o texto empregando as palavras e as expressões do quadro para que as ideias ganhem mais sentido. Vocês viram que o meu texto estava sem sentido. Então, algumas palavras podem ser usadas mais de uma vez. São essas palavras do quadro. E, por causa, do, entre, por isso, mas, e enquanto. Então, vamos agora reescrever o texto empregando as palavras e as expressões do quadro, para que as ideias ganhem mais sentido. Então, vamos lá. A história da corrida entre a lebre e o jabuti é famosa. Em uma corrida, o jabuti vai devagar, enquanto a lebre larga na frente. Mas, letra maiúscula, porque agora é início de uma frase, ela para dormir. E quem acaba vencendo é o jabuti. Por isso, letra maiúscula, vírgula, se alguém falar que você está lendo lento como um jabuti, defenda-se, dizendo que devagar se vai ao longe. O jabuti anda devagar por causa do casco, que é pesado e dificulta o andar do bicho. Letra B. Releia esta frase. Mas ela para dormir e quem acaba vencendo é o jabuti. Observe as palavras repetidas e escreva os números 1 e 2 nos quadrinhos abaixo, para relacionar o sentido que cada uma expressa. Traz a ideia de finalidade. O primeiro para.
tem o sentido de parar. O segundo para. Perceberam que o segundo para é uma preposição, enquanto o primeiro para é um verbo. E assim terminamos a atividade de hoje. Espero que vocês tenham feito tudo com muito carinho, porque nós também fazemos as nossas aulas com muito amor e carinho. Mas estamos procurando aluno, maior sucesso no momento, hein?